A inteligência artificial tem transformado a forma como eu trabalho e tem elevado a minha produtividade de um jeito que eu nem imaginava. E eu não estou falando só de brincadeirinha com IA. Eu estou falando, na verdade, de delegar tarefas que antes me consumiam horas, que hoje é feita em minutos. Se usar, e estou usando já há meses o Cloud Code no meu negócio, e eu vou te mostrar aqui 6 funções que mudaram a minha rotina, uma por uma. E aqui vai o ponto. A maioria das pessoas estão usando a IA do jeito errado. E não estou falando só de técnica, mas estou falando de propósito. Você abre o Cloud, o GPT, o Gemini, qualquer IA, né? Para às vezes fazer figurinha, para fazer piada, para fazer uma pesquisa que você fazia no Google antes. Aí você jura que a IA não serve para nada. Mas a culpa não é da ferramenta, né? É do que você está pedindo para ela e como que você está usando ela. Mas pensa comigo que a inteligência artificial é uma maior alavanca de produtividade que apareceu, acho que nessa geração de agora, né? Na verdade, nesses últimos meses ou anos, né? E a maioria das pessoas ainda está usando como se fosse um Google melhorado, né? Mas ela fica pedindo figurinha, pede piada, pede uma pesquisa, que às vezes o Google mesmo já fazia antes de alguma certa forma, né? E qual que é o resultado? Você acaba às vezes perdendo tempo e tem pessoa que fala que a IA não serve para muita coisa, né? Então o problema não é a ferramenta, né? Mas é a sua intenção, é a forma que você está usando ela. Sem propósito, você pede coisa boba e você vai receber coisa boba, coisa que não tem sentido, né? Agora, se você usar com propósito, com clareza, com algum método, né? Você delega às vezes trabalho real mesmo e ganha hora do seu dia e tempo é uma coisa das mais valiosas, né? Então por isso que a gente tem que olhar a inteligência artificial com certeza. Mas assim, parece que eu já vi isso antigamente, né? Quando saiu não, mas quando era no auge do Excel, né? Vendiam vários cursos e ainda vende até hoje, né? Quando saiu o Evernote, quando veio o Notion, o pessoal ficava brincando de certa forma, né? De construir planilha bonita, página bonita, é, fazer designs, tabelas lindas, né? Às vezes perdia mais tempo deixando aquela planilha bonita, aquela página no Notion bonita, do que realmente usando ela com o propósito que ela tinha para trazer, né? Então, a ferramenta era poderosa, né? Realmente é poderosa. O Excel dá para fazer muita coisa, o Notion também, mas virou que o pessoal ficava muito enfeitando, né? E não usava pro benefício final. E eu vejo que está rolando a mesma coisa com a IA agora, né? O pessoal às vezes não usa para realmente ganhar produtividade, né? E às vezes só para ficar bonito, ou só para entrar no hype, ou só para entrar no momento. Então tem duas formas de você usar, né? Tem a pessoa que, por exemplo, ela vai usar como uma ferramenta mesmo, vai pedir pro seu chat GPT, pro teu cloud, para tua IA realmente montar um orçamento, montar uma proposta para um cliente, montar uma apresentação realmente que vai ser útil, né? Que vai te fazer ganhar tempo, que senão você teria que fazer na mão isso. Ou tem a pessoa que vai usar ali para criar um meme, para criar uma imagenzinha que não vai ter sentido nenhum. E daí tem uma que vai se divertir realmente e tem uma outra que vai utilizar como benefício para ganhar tempo. Então é a mesma ferramenta, só com resultados totalmente diferentes, né? Então não é realmente você ter talento para usar, né? Mas é realmente você ter um propósito no sentido do que você está fazendo, né? Então acho que a gente está vivendo realmente uma era de transformação mesmo e a gente tem que estar por dentro, né? Tem que conhecer os agentes agora, né? Foi o ano dos agentes já. Os agentes avançaram muito, a gente tem que estar jogando esse outro nível, né? Enquanto tem gente que está ali no nível 1, fazendo pesquisas, fazendo consultas só na tela da IA ali no ChatGPT, no Cloud, no Gemini, você pode estar jogando outro nível, você pode estar jogando com agentes, né? Com vários agentes trabalhando junto, executando uma tarefa para você. Só que você tem que ter cuidado, né? Porque você vai dando acesso, vai dando permissão para ele, né? Você tem que saber o que ele está fazendo, tem que ser bem configurado, mas pode trazer uma produtividade, um resultado enorme. Então, hoje eu estou usando o Cloud, né? Pode ser que amanhã mude para outra. E eu estou usando de algumas maneiras
E às vezes eu estou descobrindo também constantemente novas coisas que eu consigo fazer com ele para agilizar a minha rotina, para agilizar a minha vida, os meus processos, principalmente do trabalho. E ele tem várias funções, tem várias coisas que você pode fazer. Eu acho que ele é uma ferramenta que constrói ferramentas, né? Então é muito amplo, né? Isso é muito amplo, mas tem duas frentes deles que eu tenho ajudado demais a minha rotina, e é essas duas frentes que eu vou compartilhar. A primeira é usando no Chrome, né? Eles têm uma extensão do Cloud que se chama Cloud for Chrome. Eu estou usando ela praticamente todo dia, né? Ela me ajuda ali em tempo real mesmo, enquanto eu estou trabalhando nas coisas que é relacionado tudo a navegador, né? Aí isso você tem que adaptar para o teu trabalho, para o teu caso, mas tudo que eu vou fazer no navegador, ela tá ali comigo, né? Às vezes tem coisas que ela trabalha e ela faz para mim, e eu tô ali no bastidor enquanto ela tá realmente atuando com mão na massa, né? E é muito louco, né? Você vê o mouse clicando, acessando, preenchendo, executando mesmo alguma tarefa que você mandou lá fazer. E é o tempo que eu ganho, né? Enquanto ela está fazendo essa atividade, às vezes eu estou fazendo outra, né? Então eu vou dar uns exemplos aqui, uns 3 exemplos de como que eu uso esse Cloud for Chrome, né? Vamos lá, vou te passar rapidamente por cada uma, né? Vamos supor lá, primeiro eu estou no meio, às vezes, numa negociação ali, estou com o meu WhatsApp web aberto, no web ali no Chrome mesmo, né? E eu abro a extensão do lado, peço para ele ler e me ajudar a entender como é que eu poderia responder melhor para esse cliente, como é que eu poderia ser mais assertivo na minha resposta, que resposta eu conseguiria persuadir melhor. Tudo vai do intuito e do tipo da conversa que tá rolando ali, né? Mas é muito interessante porque ele consegue, eu posso colocar ele realmente para conversar, ou ele posso pedir só sugestões, né? Para eu não delegar totalmente a parte, mas trazer ele como uma ferramenta adicional mesmo, para ele me sugerir, e com base nas sugestões eu vou escolhendo qual é a melhor resposta que eu vou escolher. Outro caso de uso também, precisava comprar um notebook, quando eu fui comprar, tinha vários modelos, várias versões, então eu consegui colocar ele para pesquisar melhores preços daquele modelo, comparar processador, comparar as configurações, né, essa parte toda técnica, conseguir que ele colocasse as páginas de vendas dos dois produtos e cruzasse informações, achasse preço, pesquisasse loja, pesquisasse o custo-benefício cruzando a processamento que eu ia receber com a quantidade do custo que ia me custar esse notebook. Então, é uma coisa que eu teria que fazer na mão, né? Eu teria que pesquisar qual que é o modelo que está valendo a pena comprar, qual que é as configurações que eu preciso para determinado programa que eu vou ter que abrir, e também pesquisar o melhor site que vai ter o melhor preço. Então, tudo isso eu consegui delegar para ele uma boa parte dessas tarefas que eu mesmo teria que fazer. Então, eu coloquei ele para fazendo pesquisas, montando todas, e no final ele traz um relatório completo com melhores opções. É lógico que às vezes eu sempre tenho que, às vezes, entrar em algum momento, dar mais alguma informação para ele, eu preciso alimentar ele bem com a informação do que eu preciso, né? É como se fosse um funcionário, né? Você tem uma secretária lá que você vai pedir para ela, ó, preciso comprar um notebook, escolhem para nós. Não, mas eu tenho que falar para que qual que vai ser a utilidade daquilo, quanto que eu tenho mais ou menos de verba para gastar, né? Quais que são os requisitos também, a gente quer pegar uma marca que seja reconhecida, que tenha garantia, um site também que tenha uma procedência também para a gente comprar. Então, mas tudo isso é como se fosse um funcionário teu ali, que ele vai conseguir te dar esse suporte. E vai, são tempo, né? Um tempo que você está economizando, enquanto ele está fazendo isso, você pode fazer outra coisa, né? Outra função que ele tem me ajudado muito, ainda falando da extensão do Cloud for Chrome, né? Ele tem me ajudado a cadastrar alguns produtos meu de design. Então, eu preciso cadastrar alguns produtos, algumas informações no meu site, eu coloco ali o Cloud for Chrome para preencher todos os formulários, preencher todos os dados. Isso também tem agilizado, era coisa que eu demorava horas fazendo manualmente. Hoje eu peço para ele fazer, só dou uma revisada, e às vezes eu reviso os primeiros itens ali, depois, como vai ser a mesma coisa, eu já acabo nem olhando mesmo, mando ele para trabalhar e eu sempre fazendo outra coisa, enquanto eu
eu ganhei esse tempo, né? Um tempo ganho. E tempo é uma coisa muito valiosa. Agora, olhando a outra frente, que é a frente do Cloud Code, né? O Cloud Code, o que é? Uma versão do Cloud onde você tá dentro do seu computador, ele consegue atuar nas suas pastas, nos seus arquivos, nos seus programas. Então, por exemplo, assim, um exemplo breve aqui do que eu consegui fazer com ele. No Photoshop, então, às vezes precisava exportar, precisava montar algumas artes, algumas coisas simples, sabe? Onde era um processo totalmente repetitivo que eu tinha que fazer no Photoshop, conseguir montar scripts onde ele consegue abrir o Photoshop, consegue fazer essa sequência de processos onde eu fazia sempre na mão, né? Colocava o texto em tal lugar, a imagem em tal lugar. Era algo, não precisava ter muita capacidade criativa, é algo totalmente exato. Isso foi perfeito. Eu consegui delegar, era coisas também que eu demorava horas exportando todas aquelas artes, montando os arquivos zips, montando todo um padrão que eu entrego para os clientes, né? Então tudo isso eu consegui delegar e foi horas que eu economizei também no meu dia. E depois que eu fiz esse script, por exemplo, nesse caso, né, eu já nem preciso do cloud realmente. Eu tenho esse script montado, é uma programação que foi feita. É lógico, se eu precisar ajustar alguma coisa, tem que chamar ele, né, porque eu não sei programar. Mas se eu não preciso fazer, é só rodar o mesmo script, eu não preciso mais dele. Então é uma vez só que eu usei a inteligência artificial, ela fez esse programa, esse sistema para mim, e eu já não preciso mais, porque ele funciona de forma independente. Outro exemplo que eu consegui utilizar muito ele foi com dashboards, né? E análise de dados, né? Números, principalmente do meu negócio, né? Eu dei acesso para ele ver minhas planilhas, receita, faturamento, alguns dados que estavam soltos ali no meu Google Drive, de toda essa parte de dados do meu negócio. E pô, ele conseguiu unir isso tudo, juntar tudo em dashboard meu, ficou sensacional mesmo. E agora eu consigo dar eu fiz uma forma que eu consigo atualizar quando eu quiser, eu peço para ele. E ele consegue mais clareza, né? Eu consigo olhar realmente de um ponto que eu não conseguia enxergar algumas coisas, porque ele conseguiu cruzar alguns dados muito interessantes. Eu acho interessante, né? Porque você vai pedindo, você vai conversando ali, ele vai criando agentes, ele vai executando, ele vai mexendo na tua máquina. Eu nem às vezes sei exatamente o que está rolando, né? Mas o importante é o resultado, né? O resultado prático realmente que ele está te dando, né? Então, a IA, você vai delegando para ela, né? Então são esses 6 exemplos aqui alguns exemplos do que eu estou fazendo aqui com o Cloud, né? Já faz alguns meses que eu tô e tem mudado a minha produtividade assim drasticamente. Se você tem alguma coisa também que você está fazendo, que você queira compartilhar, deixa aqui nos comentários também. Se você quiser saber um pouquinho mais de algumas coisas dessa que eu estou aplicando aqui no meu negócio, também deixa aí, vamos trocar uma ideia junto. Passa muita informação, né? É uma coisa diferente que eu estou fazendo, é alguma coisa nova que está surgindo também. Assim como eu já falei aqui no canal, tem vídeos que eu estou falando sobre segundo cérebro, né? E eu estou conectando a IA junto ao meu segundo cérebro, onde eu guardo todas as informações, basicamente, lá tudo que eu estou aprendendo, tudo que eu estou vivendo. Realmente é o segundo cérebro, tem tudo. E daí cruzando agora as informações com o IA, tá dando um resultado sensacional. Sem contar as coisas básicas, né? Que é organizar arquivos meus, renomear, ajeitar toda uma organização em pastas, arquivos que estavam soltos e perdidos, e às vezes eu não. Ou às vezes arquivos que também nem serviram para nada, e já estou mandando ele fazer uma limpeza. Mas assim, essas são situações e casos para o meu trabalho, para o meu dia, para minha rotina, né? As possibilidades que você pode fazer ali são incontáveis, né? Cada um precisa olhar para o seu processo mesmo, entender como trabalha e achar onde você pode colocar IA dentro da tua rotina, dentro da tua vida, dentro dos teus negócios. Eu quero também te trazer uma reflexão aqui um pouco. Tem um ator que se chama, acho que se pronuncia assim, Cal Newport, acho que é assim. E tem uma frase dele que ele fala que existe o trabalho raso, que seria responder e-mails, preencher planilhas, executar tarefas, coisas repetitivas e processos, parte mais processual, que é onde você tem que fazer sempre a mesma coisa, sem precisar pensar muito, né? E existe aquele trabalho mais profundo, que exige concentração, julgamento, decisão, contexto, experiências mesmo de anos, às vezes, que você tem que aplicar em alguma decisão. E a IA, ela tá pegando mais o raso, né? Aquilo limpo, aquilo rápido,
que não precisa pensar muito. Então, agora o que sobra para você, eu acredito que seja é algo mais profundo. É ali que mora realmente o seu valor. Que às vezes, assim, até na minha área de design, né? Às vezes, realmente só você fazer alguma coisa básica ali num arquivo, só exportar realmente, conseguindo colocar num formato correto o arquivo, estruturar de uma forma padrão, já era algo assim valioso, né? E às vezes essas tarefas viraram assim commodity, porque qualquer IA pode fazer, né? Mas o valor, às vezes ele migrou de lugar, né? Ele migrou para hoje. Hoje está realmente em ter esse olhar mais artístico, em ter essa visão, né? Então os designers nunca vão acabar, né? Sempre vai existir esse olhar humano, essa técnica por trás da ferramenta ali que executa. Então esse conhecimento que é específico, que é vivido, que é sentido, que é refinado com o tempo, às vezes a IA, eu acredito que vai ser muito difícil ela pegar. E esse tempo que eu tenho economizado, conseguindo automatizar essas tarefas mais simples, eu consigo pensar realmente em outros negócios, consigo estar aqui produzindo conteúdo, consigo pensar na próxima arte, na próxima criação que eu vou fazer e decidir o próximo passo do meu negócio. Então é um bom profissional, boa ferramenta, ele vai ficar melhor, não tem como, né? Agora um mau profissional com uma boa ferramenta, ele vai continuar mal do mesmo jeito, né? Só que talvez seja um mal um pouco melhorado, um pouco mais rápido. Então talvez a pergunta mude, né? Não é mais a IA vai me substituir. Eu estou usando a IA para eliminar o trabalho chato, o trabalho repetitivo, que me impede de fazer algo mais profundo mesmo. Então, se você está ainda no começo lá, você está ainda brincando com a IA, brinca mesmo, é importante, né, para você conhecer brincando. Mas não fica só aí, né? Pega uma tarefa que você faz rotineiramente e hoje você faz de forma manual e tenta começar a automatizar isso, né? Com contexto, com propósito, com sentido realmente por trás, né? A gente está nessa fase nesse movimento de transformação, né? Então, quem souber usar essa ferramenta a seu favor vai sair na frente, né? Não tem jeito. E se você quiser alguma ajuda, quiser compartilhar, quiser trocar uma ideia melhor, deixa seu comentário aí, me chama, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Se esse papo de IA aplicado faz algum sentido para você, deixa seu like, se inscreva também. Isso mostra que vale a pena eu estar seguindo mais nessa linha aí no canal. Eu estou tentando colocar conteúdo toda semana aqui e eu vou te aguardar então no próximo vídeo.